Boa tarde a todos, é um prazer apresentar a vocês uma comparação entre o sistema judicial islâmico e o brasileiro. Vamos explorar as diferenças e semelhanças. Assalamu alaikum, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós vamos tratar do crime de estupro no Islã. De uma maneira geral, o estupro no Islã ele pode ser categorizado de três maneiras. E cada uma dessas maneiras vai dar ao estupro um tratamento jurídico penal diferente. A categorização mais tradicional e, portanto, mais antiga do estupro é qualificar essa conduta como zina. Eu disse para vocês que nos crimes sexuais impera a ideia de zina. Zina como relação sexual ilícita, indevida, proscrita. E onde há a qualificação da conduta como zina, nós temos três consequências invariáveis. A primeira é que quem pratica zina e é solteiro recebe a pena de ser enchibatada, sem açoites. Quem é casado recebe o apedrejamento até a morte, né? E a terceira característica do crime de zina é que a sua demonstração é bastante rigorosa, exige a conjugação de 4 testemunhos masculinos muçulmanos idôneos, justos, o que torna muito difícil a demonstração do crime, né? Então, tratar o estupro como zina é, de uma certa forma, algo muito drástico para a situação da mulher que foi vítima dessa conduta tão horrenda. Por quê? Porque é óbvio que ela não é punida pela prática, porque quem é punido é o agressor, não a vítima, mas ela precisa demonstrar que foi estuprada. E para fazê-lo, ela precisa daqueles clássicos 4 testemunhos masculinos muçulmanos justos, né? Testemunhos muçulmanos oculares da conjugação carnal, né? São testemunhas que presenciaram com as próprias vistas, com os próprios olhos, o ato da penetração. Isso é praticamente, não é impossível, mas é muito, muito, muito difícil. Então, isso além de segregar a mulher para uma condição diminuta, né? Inegavelmente um tratamento machista e patriarcal, muito pesado contra a mulher fica muito estigmatizada. Isso é tão grave que se a mulher acusa alguém de estuprador e não consegue essa prova tão difícil, essa demonstração tão árdua, ela passa a ser acusada de zina consensual, de ter fornicado com o próprio consentimento. Então, não é muito difícil imaginar que esse tipo de tratamento do estupro como zina, ele tende a ser abandonado, né? Um segundo tratamento que tem se disseminado mais no mundo islâmico é tratar o estupro não como zina, mas como aquilo que se convencionou chamar de hiraba, ou seja, que é aquele crime violento contra a ordem pública, que não atenta só contra a pessoa da vítima, mas atenta contra toda a sociedade. Então são crimes mais graves, né? E aí as coisas mudam de figura. Por quê? Porque as penas são muito mais pesadas e o regime probatório é mais leve. Então, para se provar que houve o estupro, não precisa daqueles 4 testemunhos masculinos muçulmanos justos. Você pode demonstrar por indícios, por provas circunstanciais, exames médicos, confissão do agressor, testemunhas, né? Então é uma prova mais fácil de se produzir. E as sanções, elas obedecem ao regime do tazir, ou seja, são penas discricionárias que o juiz fixa caso a caso, obviamente, obedecendo ao grau de culpabilidade do autor, às consequências do crime, né? Então ele modula
inclusive de acordo com a orientação jurisprudencial do tribunal ao qual ele pertence. Então, geralmente, você tem penas como a morte, é possível pena de morte em crime de estupro, crucificação, e nos crimes de hiraba se prevê, em favor da vítima do estupro, uma indenização. Né? Mesmo não, se você qualificar como zina, a jurisprudência clássica prevê também indenização em favor da vítima. Mas aqui no hiraba você tem um critério bem objetivo. A indenização que o agressor tem de pagar à vítima é o equivalente a um dote a que ela teria direito. Então, é um dote que corresponde ao que uma mulher solteira receberia com o status social da vítima. Né? Isso faz às vezes de indenização. Tá claro? Mas isso varia muito de país para país. E varia muito de escola de jurisprudência para escola de jurisprudência. Modernamente, a tendência é que se abandone tanto o tratamento como zina quanto o tratamento como hiraba, mas a maioria ainda preserva o hiraba. Alguns países combinam zina com hiraba, mas a tendência é se copiar a legislação penal moderna dos países do primeiro mundo ocidentais. Então, por exemplo, Turquia, Tunísia, Marrocos, Indonésia têm códigos penais modernos sobre esse assunto e geralmente o que eles prescrevem é a imposição de pena de prisão para o estuprador. Países como Paquistão, Irã, Arábia Saudita e Sudão combinam zina com hiraba. Tá claro? Esse é um voo panorâmico sobre o tema. Na próxima aula nós vamos começar a estudar o problema do adultério. Saudações a todos e até a próxima.